Graça e paz, igreja maravilhosa, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica aqui da Igreja Batista Sol da Justiça, amém? Já começa a compartilhar esse link com as pessoas que você conhece, para que elas possam também usufruir desse evangelho, dessa palavra, que é cada vez mais viva dentro do nosso coração, sabe? Esse evangelho cada vez mais se atualiza dentro do nosso coração. Aleluia. Está preparado para desfrutar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje? Amém. Glória a Deus. Quero já começar a deixar aqui uma dica de literatura para você, um livro poderoso, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, de Kate McVeigh. Amém. Um livro realmente top, poderoso, que você vai conseguir desfrutar de grandes coisas que o Senhor colocou através desse livro aí na tua vida. Amém? Nós viemos de um estudo maravilhoso sobre o Espírito Santo e hoje nós estamos começando esse livro aqui, ó. Os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Você que é da EBJ deve estar falando assim, mas eu já vi esse livro. De fato, nós estudamos ele no primeiro trimestre de 2019, amém? Mas quando você estuda mais sobre um determinado assunto, é segurança para a tua vida. Então convido você a estudar todas as aulas, que vai ser bênção para a sua vida, amém? Conto com você, vamos pegar junto. Glória a Deus. Estou com muitas expectativas para esse tempo. Aleluia. Amados, aqui estão os meus contatos. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar, que eu estou à disposição para poder sanar qualquer tipo de dúvida que você tiver sobre o assunto aqui. Amém? Aqui é uma escola, realmente você pode ter dúvidas e realmente, né, nós estamos aqui como cordão de 3 dobras para sanar qualquer tipo de dúvida. Amém? Como eu falei, nós iniciaremos aí os evangelhos, uma história, 4 dimensões. São lições que realmente vão mudar a sua perspectiva, sua ótica de visão. Tenho certeza disso, que você vai renovar, vai abrir sua mente sobre esses evangelhos maravilhosos, amém? Hoje a gente vai iniciar ali com a lição número 1, Mateus, o Evangelho do Rei, amém? Mas aí ao longo desses próximos domingos estaremos desfrutando dos outros evangelhos, cada detalhe maravilhoso, amém? Quero orar com você, amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos vivenciando da Tua Palavra, vivendo da Tua Palavra, aprendendo do Teu Evangelho. Pai, coloco minha vida à disposição do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade para poder usar minha vida conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Que nós possamos avançar contra a igreja, Pai, e que nós possamos viver a Tua Palavra, Pai, que é verdadeira, Pai, e jamais, Pai, será deixada de lado, Pai, que jamais, Pai, será desatualizada, Pai. Nós queremos viver o Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus, amém. Tá preparado? Apertou o cinto? Bora para cima. Nosso texto áureo começa assim, Mateus 27, 11. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. Em cada evangelho, cada evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, traz Jesus com uma ótica. Né? Mateus traz Jesus na ótica de rei, aleluia. Marcos traz Jesus como servo de Deus. Lucas traz Jesus como filho de Deus, filho do homem, e João traz Jesus como filho de Deus. Amém? Cada um traz com uma ótica diferente, mas todos revelando quem realmente Jesus é. E Jesus revelando realmente quem Deus é. Amém? Então é muito importante nós desfrutarmos desse evangelho, dessa palavra. E nós iniciaremos agora com o livro de Mateus, vendo da ótica de rei. Amém? Vendo a linhagem, o que faz com que realmente Jesus seja apto a ser rei. Amém? Então nós vamos desfrutar de todo esse assunto. Jesus ele realmente pode ser apto
O que garante que Jesus pode ser rei? Nós entenderemos detalhadamente aqui nessa lição. Amém? O primeiro ponto é de que Jesus ele realmente é apto a ser rei. Ele vem se cumprindo as promessas, né, que eram contidas no Antigo Testamento. A gente vai ver ao longo dessa lição. Amém? Então Mateus ele faz uma conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Todas as promessas, né, as profecias que eram feitas no Antigo Testamento, falando do Messias, falando que viria um rei, né, um Messias salvador que salvaria aquele povo, que aquele povo estava esperando, amém? Todas essas profecias, Mateus ele fala assim, ó, está se cumprindo em Jesus, ó, essa profecia aqui, ó, está se cumprindo nesse exato momento, ó, essa profecia aqui que foi dita em tal livro, está se cumprindo aqui em Jesus. Amém? Então ele traz segurança para nós de que tudo aquilo que foi dito estava se cumprindo em Jesus Cristo. Amém? Ele traz a segurança para nós de que Jesus ele vem de uma linhagem real. Amém? A gente vai entender o que seria essa linhagem real, o que significa tudo isso, né? Por que os judeus, né, eles não identificaram Jesus como o verdadeiro rei? A gente vai entender tudo isso. Mas o que a gente consegue ver é que Mateus ele consegue tratar de todas aquelas promessas, todas aquelas profecias apontando para Jesus Cristo que se cumpriram, né, em Jesus Cristo. Amém? Trazendo segurança para as nossas vidas. Tópico 1, a linhagem incomparável. Primeiro ponto, rei, ele não escolhe querer ser rei. Eu não acordo hoje e falo assim, vamos ter uma votação porque hoje eu acordei querendo ser rei e eu vou ser rei. Não acontece isso. Para você ser rei, você tem que vir de uma linhagem. A monarquia ela funciona de uma forma diferente. Você tem que ser da família nobre, você tem que ser da família real, amém? Isso te garante a poder ser um dia rei, amém? Você necessariamente deve ser de uma família nobre, você deve ter uma linhagem nobre, amém? E no livro de Mateus, né, ali em Mateus 1, por exemplo, a gente pode ver aí, ó, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. Ele começa a trazer toda a genealogia de Jesus, ele começa a trazer toda a descendência de Jesus, para mostrar que Jesus ele veio de uma linhagem real, que Jesus ele veio de uma linhagem, né, do rei Davi. Então ele enfatiza, por exemplo, ali ó, no 1.1, descendente de Davi e de Abraão. Ah, descendente de Davi, Davi era rei. Então Jesus ele vem de uma descendência real, uma descendência nobre. Ah, então isso capacita Jesus a realmente ser chamado de rei. Amém? Ele era realmente o rei que os judeus estavam esperando, o Messias que aquele povo estava esperando. Amém? E a gente vai ver agora todo esse processo. Filho de Davi. Na história você pode, né, me indagar. Por que lá no versículo Mateus 1:1, Mateus ele usa a expressão primeiro filho de Davi, depois de Abraão? Abraão ele não vem primeiro que Davi? De fato vem, né, até 1000 anos antes de Davi. Só que Mateus ele quer enfatizar, como de fato nós informamos no início da aula, de que Jesus ele veio de uma linhagem nobre. Então ele quer enfatizar a linhagem de Davi, do rei de Davi. Amém? Naquele tempo os judeus eles esperavam, né, a consolação de Israel. Eles esperavam um rei com poder. Eles esperavam um rei que vinha com influência política. Eles esperavam um rei que era superior até mesmo que Davi. Mas veio Jesus, que de fato, né, veio como rei, que de fato veio o Messias para se cumprir as Escrituras,
mas não vinha da forma que os judeus esperavam. Então isso foi algo crucial para a não aceitação dos judeus, né, a Jesus Cristo, que esperava aquele reboliço, né, aquela influência toda, aquele poder todo. Amém? Mas aqui ele mostra, né, que se cumpriu a linhagem que vinha da descendência de Davi. Lucas 2,25 fala assim: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Então eles esperavam, né, o descendente de Davi vir e fazer, né, as coisas acontecerem, aquilo que tinham sido profetizado lá no Antigo Testamento. Eles esperavam, de fato aconteceu. Só que eles não olharam da ótica real, eles não olharam na ótica espiritual, eles olharam só na ótica física. Amém? Então, para eles não veio não veio aquele rei que eles estavam esperando, não veio aquela pessoa que eles estavam esperando. Amém? Mas ele veio na descendência de Davi, né? A linhagem, né? Mateus ele comprova toda na genealogia de Jesus, trazendo pessoa por pessoa. Filho de Abraão, né? Depois de demonstrar sua fé e obediência a Deus no Monte Moriá, Abraão recebeu a promessa direta do Senhor de que todas as nações da terra seriam benditas em sua semente. Naquela ocasião específica, o Eterno revelou ao patriarca que ele seria progenitor do povo e daria descendência ao rei, ao Messias, ao mundo. Amém? Que de fato acontece. É por isso que você vê lá em Mateus 1 falando que é filho de Davi, filho de Abraão, né? Veio da linhagem, mas uma promessa se cumprindo nas Escrituras. Amém? Isso daí traz segurança para nós comprovarmos realmente que Jesus, ele era quem nós estávamos esperando, quem os judeus estavam esperando. Amém? Gênesis 22:18 fala assim: por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então eles estavam esperando, né, o rei, o Messias, o Salvador, que viria da descendência de Abraão, que viria da descendência de Davi, né? Jesus Cristo. 1.3, improváveis ascendentes. Até os improváveis ascendentes, Mateus ele fez questão de colocar na linhagem, né? Você pode ver que ele fala até das mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, Betsebe, Maria. As mulheres normalmente elas não eram colocadas, as mulheres normalmente elas não eram expostas, né? Elas não tinham importância, né, em citações. Mas Mateus ele faz questão de colocar na árvore da linhagem, né, para mostrar toda a descendência, de que realmente ele vem da realeza, de que realmente não existe desvios, de que realmente ele vem para se cumprir todas as promessas, todas as profecias. Amém? Então isso daí traz segurança para nós. Amém? Que ele não foi trazido pelo mundo aleatoriamente. Deus, ele, no seu plano, na sua sabedoria toda, ele pensou em todos os detalhes e ele fez tudo de forma correta, tudo de forma para se cumprir tudo aquilo que ele mesmo tinha estabelecido, amém? Através das profecias. E é o que aconteceu através de Jesus Cristo, amém? Isso traz muita segurança para nós, isso traz muita segurança para mostrar que Jesus é o nosso Rei dos Reis. Amém. Vamos aqui agora para o tópico 2, o nascimento do rei. Jesus ele nasceu em Belém da Judéia, como anunciou em Miqueias, foi anunciado em Miqueias. Assim como Davi era de Belém, Jesus, o filho de Davi, também seria. Lá em Miqueias 5:2 fala assim: mas você, ó Belém, Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá.
E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então a gente vê aqui o nascimento do rei, né? Se cumprindo mais uma vez uma promessa, se cumprindo mais uma vez aquilo que já tinha sido dito. Amém? E isso traz segurança para a gente. Eu não canso de falar que isso traz segurança para nós, que é para mostrar, Mateus ele quer enfatizar, gente, Jesus realmente ele é rei. Jesus ele realmente ele veio de uma linhagem real. Jesus ele está cumprindo realmente tudo aquilo que foi anunciado. Amém? Então isso realmente nos nossos corações para trazer paz. Amém? De nós sabermos realmente em quem nós temos crido. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. É um assunto que é muito pertinente, sabe? Principalmente porque Maranata. Queridos, eu estou com muita expectativa, sabe? De saber que a qualquer momento Jesus pode voltar. Você deve me ver falando isso o tempo todo. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nada mais impede ele de voltar ao nosso Rei, da gente encontrar ele nos altos céus e vivermos com ele pela eternidade. Amém? Mas vamos lá, 2.1. Enquanto isso, vamos aprender mais da sua palavra, mais de quem ele é. Amém? O cumprimento da promessa. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, Mateus expressa essa ideia com certa frequência. O objetivo do evangelista parece claro, provar que seus escritos estavam em consonância com os vaticínios proféticos. Ambos se cumpriam na pessoa e no reino de Jesus Cristo. Aqui um exemplo, Mateus 1:22. Ele falou: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Amém? Então aqui ele mostrava muito isso, o cumprimento das profecias. Olha, aconteceu isso, isso, isso assado. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia dita. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. E tudo isso, ele enfatizava isso para trazer segurança. Gente, tudo aquilo que foi dito está apontando para Jesus. Então ele apontava, ele usa o evangelho para apontar as profecias que se concretizaram em Jesus. Amém? Glória a Deus. 2.2. A primeira perseguição. Apenas Mateus ele vai descrever a visita dos magos. Amém? Na Bíblia, versão King James, ele chama de sábios. Não soa muito bem magos aqui no Brasil, magos aqui na nossa região. Magos para a gente pode entonar uma coisa não tão boa. Amém? Então, por exemplo, a Bíblia King James trata com a expressão de sábios. Amém? E eles, de fato, eles foram até Jesus para poder conhecê-lo e honrá-los, levar presentes. Amém? O alarme de Herodes teve origem no fato do nascimento de Jesus introduzir uma rivalidade política. Quando os magos chegam lá e falam assim, cadê o rei dos judeus? Ele fala assim, como assim cadê o rei dos judeus? Quem que está vindo para competir comigo? Quem que está vindo aqui para bater de frente comigo? Então ele manda matar todas as crianças. Ele especula, a especulação dele não dá certo, mas ele sabe mais ou menos ali a idade que provavelmente aquele menino, o suposto rei teria. Então ele dá uma ordem, vai e mata todos os meninos, todas as crianças homens de até 2 anos de idade. Mata. Só que nós sabemos que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Deus, ele fez as coisas acontecerem através de sonhos, e aí Jesus ele foi salvo. Amém? Mas nós podemos dizer que a primeira perseguição de Jesus foi aí. Amém? Em relação a ser rei. Então a gente tem mais um fato que aponta dentro do livro de Mateus,
né, sobre a soberania de Jesus, sobre o reinado de Jesus. Né, uma suposta rivalidade política, um suposto confronto, né, de reis, né? Quem que é esse rei que está nascendo? Então Herodes ele ficou, né, assustado e aí fez o que fez. Amém? Amados, tudo isso, né, aponta realmente para Jesus na sua plenitude, para Jesus, né, como uma verdadeira linhagem real. Amém? Isso daí eu acho maravilhoso, isso daí eu acho magnífico. A Bíblia, ela é um complemento. Um livro, um versículo, ela complementa o outro. Então, Mateus ele traz esse foco, ele traz muito esse foco de complementos de escrituras do Antigo Testamento para o Novo. Amém? Tópico 3. O reino é anunciado. Antigamente, né, e até hoje, quando um reino ele vai chegar a algum território, vem um arauto. O arauto é que vem anunciar, ó, tal reino está chegando. E de fato aconteceu também, né, no reino de Jesus, no reino de Deus. João Batista ele foi uma peça fundamental, ele foi muito importante para vir e anunciar, ó, tá vindo um reino, o reino de Deus ele vai ser implementado aqui entre nós. O reino de Deus ele está muito próximo, ele vai ser implementado aqui em nós e você vai poder ter o poder de escolha, o poder de decisão de querer fazer parte desse reino ou não, né? A gente pode ver que em todos os evangelhos foi referenciado o ministério de João, né? Porque foi algo muito importante. Vós que clamam em meio ao deserto, prepare o caminho do meu Salvador. João ele teve o papel fundamental de preparar o caminho, né, para Jesus Cristo. Amém? Ele teve o papel fundamental, né, o arauto do rei, de falar, ei, o reino de Deus ele está chegando. O reino de Deus ele está muito próximo. Ei, o rei que vocês estão esperando está muito próximo de se concretizar. Amém? Então ele veio preparar todo esse caminho, ele veio preparar toda essa trajetória. Amém? Ele veio anunciar e confirmar que realmente as escrituras estavam apontando para um reino que já estava próximo, né? Através da vida de Jesus Cristo. Na qual ele mostra, ele fala que ele não seria, né, digno de levar aos seus calçados, né? É o manifesto do reino, né? As margens do Rio Jordão, ele declara, ó, o reino de Jesus está chegando, está sendo implementado. Só que, cara, se você quer participar desse reino, não é de qualquer forma, amém? Existem requisitos, existem situações que você deve entender, amém? São condições. A primeira, você tem que entender que vai ter condenação e vai ter salvação. Ele faz uma referência, né? Recolher o trigo do celeiro, recolher as pessoas salvas, as pessoas que realmente se arrependeram, as pessoas que querem participar desse reino. E vai ter condenação para aquelas pessoas que não querem, que vai ser a condenação, né? Que ele referencia a palha. Lá em Mateus 3,12 ele faz essa diferenciação, amém? Da condenação daquelas pessoas que não quiseram participar do reino. E qual é a condição? Arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento. Você arrepender e mostrar que realmente você está arrependido. Não pecar, não ir para aquilo que o mundo mais oferecia, para que o império das trevas, né, a gente sabe que nós, nesse mundo jaz do maligno, que o maligno, né, a gente vê a passagem que quando Jesus ele é tentado, Satanás ele oferece o mundo para Jesus. Então esse mundo jaz do maligno, mas não viver mais conforme, né, o reino deste mundo, mas viver o reino que foi implementado, o reino de Deus que veio e foi implementado aqui, para nós vivermos a cultura do céu, para nós vivermos somente aquilo que Jesus ele nos ensinou através das atitudes dele.
Então tinha esse pré-requisito, sabe? De nós realmente vivermos, mudarmos de atitude, mudarmos de decisão, aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, amém? E vivermos, né, conforme a vida desse reino, a vida de Cristo, a vida de que Ele nos direcionou a vivermos, amém? Então isso daí é um pré-requisito, né, de nós não queremos mais viver aquilo que até outrora nós como homens, nós como nossa carne queria viver, ansiava viver. Mas se nós, por algum deslize, por algum motivo, acidentalmente vivermos, cara, nos arrependermos de imediato e tá tudo certo. Para participar desse reino, o pré-requisito é esse. Amém? Glória a Deus. Amém. Então chegamos aqui no nosso último tópico, o triunfo do rei, o triunfo sobre o pecado e o mundo. Amém. Na qual, através do sacrifício de Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e não há mais condenação. Nós temos um pacto, uma aliança diretamente com Jesus Cristo naquilo que ele conquistou na cruz. Amém. Mateus 26, 28 fala assim: porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Amém? Então Jesus, mesmo nunca tendo pecado, se fez pecador. O pecado da humanidade veio para ele. Amém? Mas hoje, através do sacrifício dele, através de tudo aquilo que ele fez naquela cruz, não há mais condenação para nós. Amém? Não há mais condenação. Satanás ele não pode mais apontar para nós e falar: ei, você vive no pecado, ei, você, né, tá condenado. Não, Jesus ele veio para tirar essa condenação, falar assim: cara, eu te transportei do império das trevas para o meu reino, sabe? Não há mais condenação para você. O sacrifício, o pacto que eu fiz por você naquela cruz foi maior, amém? Então não existe mais condenação, ele triunfou sobre o pecado. Amém? E nós, através da aliança que temos com Jesus Cristo naquela cruz, não somos mais condenados. Aleluia. Você pode glorificar por isso, amados. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Amém? E o triunfo sobre o reino das trevas. Mateus começa e termina o seu evangelho descrevendo Jesus como rei. No relato da crucificação, o evangelista enfatiza que por sobre a cabeça do Salvador na cruz havia uma placa que se podia ler em letras gregas, amém? Romanas e hebraicas. Este é Jesus, o rei dos judeus. O Senhor pensava tratar-se apenas de outra zombaria. No mundo espiritual, todavia, esta era uma declaração insuspeita, efetiva e fundamental. Na cruz, o Filho de Deus venceu o reino das trevas para estabelecer entre os homens o seu reino eterno. Então, através da cruz, amém, ele estabeleceu, né, esse pacto, ele venceu o reino das trevas e ele implementou de fato, a partir desse momento, do sacrifício dele na cruz, ele implementa de fato o reino dele aqui na terra. Amém? Amados, não sei se você que está assistindo já faz parte desse reino, mas eu convido você a fazer parte desse reino, que é vivo, que é um reino de avanço, que é um reino de progresso, que é um reino que te chama para viver grandes coisas. Amém? Você não precisa esperar subir aos altos céus para reinar. Você já pode reinar aqui na terra através do nome de Jesus Cristo, através do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Para concluirmos, a declaração de Jesus em Mateus 28, 18 mostra-nos, né, o seu triunfo como Rei universal. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Cara, essa expressão, ela denomina poder, autoridade. E ele delega essa autoridade para nós. Se você faz parte da família de Cristo, se você faz parte desse reino, você também pode usar
esse poder, tudo aquilo que Jesus ele conquistou na cruz, também faz parte, né, de você. Você pode usar como ferramenta contra principados e potestades, contra o império das trevas. Ele não detém mais a tua vida, não detém mais você, mas você triunfa sobre o império das trevas no reino de Jesus, no reino de Deus, naquilo que ele implementou. Amém? Jesus é a derradeira e a única esperança de Israel e da humanidade. Ele veio como Rei Salvador para voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Amém? Que você possa realmente meditar em tudo isso que nós desfrutamos daqui e ter o pensamento de que Maranata, hora vem de Senhor Jesus. O nosso Rei vive, o nosso Rei triunfou naquela cruz e ele vive. Amém? Uma atividade para fixação. Por qual razão Mateus apresentou Jesus como filho de Davi e filho de Abraão? Tempo. Respondeu? Respondeu aqui. Vamos dar a resposta. Como filho de Davi, ele é o rei messiânico. Como filho de Abraão, ele é o filho da promessa. Amém? Então tá aí a resposta. Amados, espero que você tenha entendido, compreendido sobre esse assunto. Alguns recados. Culto de celebração. Hoje às 19 horas, hoje teremos o nosso culto de batismo, céu na terra. Espero que você tenha entendido esse assunto que nós desfrutamos hoje. E o batismo é algo fundamental, sabe? De você declarar publicamente algo que você já tomou de decisão no teu coração, de que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, que você aceita fazer parte desse reino e declarar publicamente isso. Amém? Hoje vai ser um tempo de festa, um tempo de glória, um tempo de muita unção, um tempo de muita alegria. E eu convido você a participar desse tempo junto conosco. Amém? Para que nós possamos ver mais pessoas publicamente confessando que faz parte desse reino a qual temos Jesus Cristo como nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Tamo junto. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso que passamos aqui nessa manhã. Desfrutamos dessa palavra maravilhosa e até a próxima. Muito obrigado, gente.